Você é oficialmente o Phascolarctos cinereus. Parabéns, a humanidade te adora, compra pelúcias com a sua cara e acha que você é o ápice da fofura. Na prática, você é um desastre metabólico que a evolução esqueceu de deletar. Sua vida começa da maneira mais patética imaginável. Você nasce como um aborto que deu certo. Esqueça aquela cena bonita de um bebê formado e pronto para o mundo. Você é expulso do útero com apenas 35 dias de gestação. Você não é um urso, você é um feijão de gelatina rosa, cego, surdo, careca e sem membros traseiros funcionais. Você pesa menos de meio grama. Sim, uma jujuba pesa mais que você no momento do seu nascimento. Você é basicamente um feto que recebeu ordem de despejo cedo demais. E não espere recepção calorosa, sua mãe não está nem aí para você. Ela provavelmente está em transe, digerindo veneno de eucalipto e não move uma garra para te ajudar. Você cai na pelagem suja dela e enfrenta imediatamente o maior desafio da sua vida, a escalada da morte. Guiado apenas por um olfato primitivo e um instinto de desespero, você precisa usar seus bracinhos vestigiais para escalar o Everest de pelos da barriga da sua mãe até a entrada da bolsa, o marsúpio. A gravidade é sua inimiga mortal aqui. Se você soltar, você cai. Se cair, já era. Sua mãe não tem destreza, inteligência ou vontade de te pegar no chão. Para ela, você é só uma sujeira que caiu do corpo. Você morre de frio ou vira lanche de formiga em minutos, enquanto ela continua mastigando folhas lá em cima, alheia à sua existência miserável. Digamos que você tenha a sorte de um alpinista profissional e consiga chegar à entrada da bolsa. Parabéns, você entrou na caverna VIP. Só que não é um hotel 5 estrelas. É um bolso de pele úmido, escuro e com cheiro de glândula suada. Lá dentro você encontra um mamilo e faz a única coisa que sabe. Trava a boca nele. O mamilo incha dentro da sua garganta para garantir que você não caia. E você fica lá, pendurado como um chaveiro orgânico, bebendo leite por 6 meses. Uma existência puramente parasitária. Mas o verdadeiro trauma vem depois. Quando chega a hora do desmame, você precisa começar a comer a dieta da espécie, eucalipto. O problema é que eucalipto é tóxico e seu intestino estéril de bebê não aguenta. Se você comer uma folha agora, você morre envenenado. A solução da natureza, o PAP. Prepare o estômago. O PAP não é uma papinha de mercado. É uma excreção especial que sai do ânus da sua mãe. Basicamente, é cocô líquido cheio de bactérias intestinais vivas. Para sobreviver, você tem que colocar a cabeça para fora da bolsa, colar a boca na cloaca da sua mãe e beber essa sopa fecal. Não é opcional. É um transplante fecal oral obrigatório. Você precisa ingerir as fezes dela para colonizar seu próprio intestino com os micróbios que conseguem digerir o veneno das folhas. Sua imunização para a vida adulta é comer o lixo biológico da geração anterior. Pense nisso. Sua primeira refeição sólida neste planeta é literalmente merda. E você lambe os beiços, porque sem isso seu futuro é a morte certa. Bem-vindo à dignidade de ser um koala. Seu nome científico, Phascolarctos cinereus, soa imponente como um filósofo grego. Mas a realidade da sua árvore genealógica é um estudo de caso em fracasso corporativo. Você é o último sobrevivente da família Phascolarctidae. Seus ancestrais, como o Nimiokoala ou o Litokoala, viviam em florestas tropicais úmidas e provavelmente tinham um plano de vida decente. Mas em algum momento, sua linhagem olhou para a árvore de eucalipto, uma planta que é basicamente papelão embebido em desinfetante, e pensou: é isso, vou apostar todas as minhas fichas nessa comida que ninguém quer. Essa escolha custou caro. Manter um cérebro funcionando gasta muita energia, cerca de 20% das calorias em mamíferos normais. Como você decidiu viver de uma dieta que tem valor nutricional negativo, a evolução teve que fazer cortes no orçamento. O primeiro departamento a ser demitido foi o da inteligência. O resultado, você tem um dos menores cérebros em proporção à massa corporal de qualquer mamífero. E não é só pequeno, é liso. Seu cérebro sofre de licencefalia extrema. Ele parece 2 peitos de frango crus e lisos jogados dentro do crânio. Sabe os sulcos e dobras onde processamos informações complexas? Você não tem. Para piorar, seu cérebro encolheu tanto ao longo dos milênios que ele não preenche mais a caixa craniana. Ele fica boiando em um mar de fluido cerebrospinal, ocupando apenas 60% do espaço. Você é um computador rodando
dando dós num gabinete vazio, protegido por um capacete de líquido, porque a evolução assume que, sendo tão estúpido, você vai cair da árvore de cabeça com frequência. Essa economia de hardware te deixou funcionalmente incapaz. O teste clássico de laboratório é humilhante. Se eu colocar um monte de folhas de eucalipto frescas e perfeitas num prato na sua frente, numa mesa plana, você não come. Você morre de fome olhando para a comida. Por quê? Porque seu cérebro liso não tem o software de reconhecimento de padrão para comida em superfície plana. Para você, folha só existe se estiver pendurada num galho. Sem a referência visual do galho, o conceito de alimento não carrega no seu sistema. Você é um robô biológico rodando um script bugado. Você é classificado como um diprotodonte, parente distante dos wombats. Mas enquanto eles cavam buracos e têm alguma utilidade ecológica, você subiu na árvore e desligou o Wi-Fi. Você gosta de ser chamado de fóssil vivo, mas isso não é elogio. Significa apenas que o mundo mudou, os continentes se moveram, a megafauna australiana inteira foi extinta e você continuou lá, imóvel, mastigando veneno, recusando-se a atualizar o sistema operacional. Seus ancestrais gigantes morreram porque eram ambiciosos. Você sobreviveu porque baixou a barra da expectativa para o nível do subsolo. Você trocou a capacidade de pensar, de resolver problemas e de interagir com o mundo por um fígado gigante que processa toxinas. Sua estratégia evolutiva foi se tornar tão nutricionalmente pobre, tão tóxico e tão estúpido que nenhum predador com alto respeito perderia tempo te caçando. Você não venceu a seleção natural. Você venceu pelo WO do desgosto alheio. Você sobreviveu à fase de gelatina e ao smoothie de fezes. Parabéns, agora você foi promovido a mochileiro. Você sai da bolsa, mas continua sendo um peso morto social. Sua infância se resume a ficar agarrado nas costas da sua mãe, como uma mochila de pelúcia que ela não pediu, enquanto ela tenta escalar árvores com garras afiadas. Se você cair, azar o seu. A gravidade continua não negociando com incompetentes. Nessa fase, você começa a comer as folhas sozinho. E é aqui que seu corpo se revela uma piada de engenharia. O eucalipto é tão fibroso e pobre em nutrientes que seu sistema digestivo teve que virar uma usina industrial. Você desenvolve um seco, o apêndice monstruoso. Nos humanos, o apêndice é um vestígio inútil. No koala, é uma mangueira de fermentação de 2,5 metros de comprimento. Você anda por aí com uma barriga distendida, cheia de bactérias soltando gases, tentando quebrar a celulose de uma planta que odeia ser comida. Esse processo consome tanta energia que sobra quase nada para viver. Você não brinca, não corre, não explora. Você passa a infância inteira em modo econômico, com a bateria piscando no vermelho. Você dorme de 18 a 22 horas por dia. Não é preguiça, é falência metabólica. Se você brincar por 15 minutos, seu corpo entra em colapso por falta de glicose. Sua juventude vibrante é basicamente um coma induzido por dieta ruim. A festa acaba abruptamente. Aos 12 meses você entra na adolescência, que na cultura koala significa ser expulso de casa na base da pancada. Sua mãe engravida de novo e de repente você deixa de ser o filhote amado para se tornar um intruso no território dela. Não tem conversa, não tem mala pronta. Ela te morde e te empurra até você descer da árvore. Agora você é um subadulto sem teto vagando pelo chão da floresta. O lugar mais perigoso possível para um animal lento como você. Você precisa encontrar sua própria árvore. Mas o mercado imobiliário do eucalipto é brutal. Se você subir na árvore de um macho dominante, ele não vai te ensinar a vida. Ele vai tentar arrancar sua orelha. A sociedade dos koalas não tem amigos. É uma coleção de antissociais violentos que se toleram à distância. Você passa essa fase aterrorizado, correndo, ou melhor, gingando desajeitadamente entre árvores, cruzando estradas que você não entende e quintais com cães que veem você como um brinquedo de mastigar. Seu cérebro liso não consegue processar rotas de fuga ou estratégias de defesa. Sua única tática é subir em qualquer coisa vertical e ficar imóvel. Muitas vezes você sobe num poste de luz achando que é árvore e fica lá, fritando no sol, sem entender por que a folha tem gosto de vidro e eletricidade. Sua adolescência é uma mistura de bullying parental, sem teto e confusão mental crônica. Parabéns, você atingiu o auge da sua existência. Você é um adulto de 10 a 14 quilos, dono do seu próprio galho. E o que você faz com todo esse poder? Você dorme, não por lazer, mas
mas por necessidade fisiológica desesperada. Sua rotina de adulto é um ciclo de 20 a 22 horas de sono imóvel e 2 a 4 horas de mastigação frenética. Você não é um animal, você é um zumbi movido a tanino. O culpado, claro, é sua escolha alimentar estúpida. O eucalipto não quer ser comido. Ele é fibroso, pobre em nutrientes e carregado de toxinas, fenóis e terpenos projetadas para matar herbívoros. Qualquer outro animal com bom senso cheira aquilo e vai embora. Você olha para aquele veneno e pensa: banquete. Seu corpo paga o preço. Seu fígado é hipertrofiado, trabalhando como uma estação de tratamento de esgoto industrial em turno dobrado, apenas para filtrar as toxinas antes que elas te matem. O custo energético para desintoxicar sua comida é quase igual à energia que você ganha comendo ela. O saldo é zero. Você vive no cheque especial metabólico. Você não se move porque não pode. Se você correr por 5 minutos, você queima a reserva de energia de um dia inteiro e corre o risco de morrer de inanição muscular. E esqueça aquele mito urbano de que você fica chapado com as folhas. Você não está drogado, você está exausto, desnutrido e levemente envenenado. Sua letargia não é uma vibe boa, é o seu corpo desligando funções não essenciais, como pensar para manter o coração batendo enquanto processa um estômago cheio de fibra indigesta. Mas a humilhação fica mais específica. Sua interação com a comida é um erro de software. Lembra do cérebro liso? Ele ataca novamente aqui. Você comeu eucalipto a vida inteira, mas se eu pegar essas mesmas folhas, arrancá-las do galho e colocá-las em um prato na sua frente, você não come? Você vai morrer de fome olhando para a comida. Por quê? Porque seu córtex visual é tão primitivo que não reconhece folha como um objeto independente. Ele só reconhece folha presa no galho. Você é uma máquina biológica que trava se sair das configurações de fábrica. E não pense que morar na árvore é confortável. Você tem 2 polegares em cada mão, um mecanismo de pinça duplo e bizarro, apenas para ficar grudado na casca. Você passa a vida fazendo um exercício isométrico constante, uma barra fixa que nunca termina. Suas articulações doem, seus músculos vivem em tensão. Para regular a temperatura, já que seu metabolismo é uma piada, você precisa abraçar o tronco da árvore como um amante desesperado, usando a madeira fria para não superaquecer, porque você nem suar direito consegue. Enquanto você parece zen para os turistas, suas fezes contam outra história. Estudos mostram que o nível de cortisol, hormônio do estresse, em koalas é altíssimo. Você não está relaxando. Você vive em um estado de paisagem do medo constante. Como você não tem energia para fugir, sua única defesa é congelar e torcer para não ser visto. Você está estressado, sentado num galho duro, digerindo veneno, incapaz de entender uma salada no prato, enquanto seus dentes se desgastam lentamente contra as fibras abrasivas do seu jantar. Não é vida, é uma longa sala de espera. Se você ainda tem alguma ilusão romântica sobre o koala, prepare-se para perdê-la agora. A vida amorosa da sua espécie não tem flores nem jantar. É um episódio de Law and Order, unidade de vítimas especiais. Tudo começa com o som. O macho, esse zumbi tóxico que mal se mexe, de repente acorda com uma única missão: aterrorizar a vizinhança. Ele possui um órgão vocal extralaríngeo situado no peito, que permite emitir um som de baixa frequência absolutamente pavoroso. Parece uma mistura de um arroto demoníaco, um porco sendo estrangulado e uma porta de metal enferrujada rangendo no inferno. Ele berra para avisar: estou aqui e sou insuportável. Se você é fêmea, esse som é o prenúncio do ataque. Não existe cortejo. O macho é significativamente maior e mais forte que a fêmea, dimorfismo sexual. Quando ele te encontra na árvore, ele não pede licença, ele te encurrala. A estratégia dele é a coerção física pura. Ele agarra a fêmea pela nuca com as mandíbulas, frequentemente perfurando a pele e tirando sangue para imobilizá-la. A fêmea grita, esperneia, tenta mordê-lo de volta e urina de medo. Quem assiste de baixo acha que é uma briga de morte e não está longe disso. É um ato de violência biológica bruta, onde o consentimento não faz parte do vocabulário da espécie. Ele te arrasta pelo galho, arriscando derrubar os dois, apenas para passar os genes dele adiante. E se a violência externa não fosse suficiente, a anatomia interna é um pesadelo
modelo de encanamento projetado por um arquiteto bêbado. O macho vem equipado com um pênis bifurcado, sim, 2 cabeças, porque a natureza adora duplicar o problema. E você, fêmea, você é um labirinto ginecológico. Você possui 3 vaginas e 2 úteros. As 2 vaginas laterais transportam o esperma para cima. E a vagina central, que fica fechada a maior parte do tempo, abre apenas para o parto descer. É um sistema de trânsito complexo para gerar um feijão subdesenvolvido. A parte mais cruel, você tem ovulação induzida. Você não tem um ciclo menstrual tranquilo. Seu corpo só libera o óvulo sob o estresse físico e a estimulação do acasalamento. Ou seja, o trauma do ato é o gatilho necessário para a concepção. Seu corpo exige a violência para funcionar. Depois que o macho vai embora para dormir por 22 horas e esquecer que você existe, a conta chega para você. A gestação é curta, mas a lactação é uma maratona que drena suas reservas de água e gordura. E no final, lembre-se, você terá que produzir o PAP. Para criar aquele cocô especial para o filhote, você precisa alterar sua própria flora intestinal e desidratar seu corpo, excretando nutrientes vitais que você demorou dias para conseguir mastigando folhas secas. Ser mãe nessa espécie é basicamente se autodigerir para que um filhote ingrato possa sobreviver e repetir o ciclo de estupidez. Você pode achar que seu maior inimigo é um dingo, uma coruja ou um carro. Errado. Seu verdadeiro nêmesis vive dentro de você e está dissolvendo seus órgãos agora mesmo. Você é o garoto propaganda da clamídia, Chlamydia pecorum. Em algumas populações, 100% dos seus amigos estão infectados. Você não é um animal, você é um vetor peludo de DST. E não estamos falando de um desconforto leve. A clamídia no koala é um filme de terror corporal. Primeiro, ela ataca seus olhos. A conjuntiva inflama tanto que o tecido cresce sobre a córnea, deixando você cego. Lembre-se, você já é estúpido e mal reconhece folhas paradas. Agora imagine tentar encontrar comida sendo cego, tateando galhos na escuridão, morrendo de fome lentamente, porque você não consegue ver o almoço que está a 10 centímetros do seu nariz. Mas o apelido cruel da doença vem do que ela faz lá embaixo. Dirty tail ou wet bottom, bunda molhada. A bactéria destrói seu trato urinário e seus rins. Você desenvolve incontinência total. Você urina sem parar, involuntariamente. Essa urina constante molha sua pelagem traseira, escaldando a pele, criando feridas químicas abertas que nunca cicatrizam. Você passa o dia sentado em cima da sua própria urina ácida e infecção purulenta. O cheiro é de podridão, as moscas sentem e vêm depositar ovos na sua carne viva. Você apodrece sentado, consciente, sentindo dor a cada gota de xixi, mas sem energia para fazer nada a respeito. Se você acha que a clamídia é ruim, espere até conhecer o parceiro dela no crime. O Koala Retrovírus, CoRV, é basicamente o HIV do mundo dos koalas, mas com um upgrade aterrorizante. O vírus não está apenas no seu sangue, ele está invadindo o seu código genético. Ele é um retrovírus endógeno, o que significa que ele se escreve no DNA dos seus espermatozoides e óvulos. Você não apenas pega a doença, você é a doença. Você passa o vírus para seus filhos como herança genética obrigatória. O CoRV desliga seu sistema imunológico. É ele que deixa a clamídia fazer a festa. Sem defesas, qualquer infecçãozinha vira sentença de morte. E como bônus, ele causa cânceres fulminantes, leucemias e linfomas que surgem do nada. Você está sentado na árvore, cego pela clamídia, com a traseira em carne viva. E de repente seus gânglios linfáticos incham até você sufocar. É uma tempestade perfeita de patógenos. Você é um caldeirão viral ambulante. Cientistas estudam você não para salvá-lo, mas para ver em tempo real como um vírus reescreve uma espécie inteira até a extinção. Você não tem sistema imune, não tem controle da bexiga e seu próprio DNA está tentando te matar. E ainda assim, as pessoas olham para você e dizem: "Ah, que vida boa, só comer e dormir." Mal sabem elas que você está vivendo um apocalipse biológico interno em câmera lenta e com dor crônica. Digamos que você seja o Highlander dos koalas. Você desviou da clamídia, o retrovírus não te matou ainda e você não foi atropelado. Você chega aos 10 ou 12 anos. Deveria ser uma época de sabedoria e descanso, certo? Errado. A natureza instalou um dispositivo de autodestruição na sua boca. Seus dentes, eles são a única coisa que te mantém vivo. Para extrair o mínimo de energia daquelas folhas tóxicas e fibrosas, você precisa triturá-las até que as paredes celulares se rompam. É um trabalho de moagem fina, preciso e constante. O problema é que o eucalipto é duro e abrasivo. Mastigar aquilo é como mastigar
lixa grossa todos os dias por uma década. Aos poucos, seus molares vão se desgastando. As pontas afiadas, essenciais para cortar a fibra, ficam rombas. Depois, elas somem. Finalmente, você desgasta o dente até a linha da gengiva. Você não tem dentista, não tem implante e seus dentes não crescem de novo. Você vira um velho banguela tentando comer papelão. Aí começa o processo mais cruel da sua vida, a fome de barriga cheia. Você continua comendo, você passa horas mastigando, engolindo pedaços grandes de folha. Seu estômago enche, mas como a folha não foi triturada, as bactérias do seu intestino não conseguem acessar os nutrientes. O veneno entra, a fibra entra, mas a energia não. Você está literalmente comendo até morrer de fome. Conforme a desnutrição avança, seu corpo entra em modo de canibalismo interno. Você consome sua pouca gordura, depois começa a degradar seus próprios músculos para manter o coração batendo. Você fica esquelético, a pele pendurada nos ossos, o pelo opaco e caindo. Aquele ursinho de pelúcia agora parece um viciado em metanfetamina no final da linha. E então, a falha final acontece. Seus braços desistem. Lembra daquela força de preensão isométrica que te segurou na árvore a vida toda? Ela some. Seus músculos atrofiam tanto que você não consegue mais fechar as pinças das mãos. Num momento de sono ou de vento forte, seus dedos se abrem involuntariamente. A gravidade, que esperou pacientemente por uma década, finalmente cobra a dívida. Você cai. A queda geralmente não te mata na hora. Você é leve demais e tem aquele cérebro pequeno flutuando em líquido. Mas ela sela seu destino. No chão da floresta, você é inútil. Você não consegue escalar de volta porque não tem força. Você não consegue correr porque nunca soube correr. Você fica ali, sentado na terra, desidratado e confuso. Se tiver sorte, um dingo ou um cachorro doméstico te acha e quebra seu pescoço rápido. Se tiver azar, você fica lá por dias, sendo comido pelas formigas enquanto seus órgãos desligam um por um, olhando para a comida lá em cima que você nunca mais vai alcançar. Você achou que a humilhação tinha acabado. A biologia sempre guarda um requinte de crueldade extra para o final. Vamos falar sobre as suas mãos. Você tem 2 polegares, o que já é esquisito, mas o detalhe macabro está na ponta dos dedos. Você possui dermatóglifos, impressões digitais, praticamente idênticas às dos seres humanos. E isso não é parentesco, é convergência evolutiva. A semelhança é tão absurda que na Austrália, peritos forenses já confundiram suas digitais com as de suspeitos humanos em cenas de crime. Imagine a cena, a polícia procurando um ladrão, e o culpado é um bicho drogado de eucalipto que tocou na janela. Você é a única espécie capaz de incriminar um humano por um delito que não cometeu, simplesmente por ter dedos rugosos desenhados para segurar galhos. E tem o mito da garrafinha de água. Sabe aqueles vídeos virais fofos de um ciclista dando água na boca de um koala sedento na estrada? A internet adora, mas um biólogo chora. O nome koala vem de uma língua aborígene que significa não bebe. Você deveria tirar toda a sua água das folhas. Se você desceu da árvore e está aceitando água de uma garrafa plástica, isso não é um momento Disney, é um diagnóstico clínico. Significa que você está em desidratação terminal. Seus rins, provavelmente podres pela clamídia, falharam ou o calor está cozinhando seu cérebro liso. Aquele vídeo é, na verdade, o registro dos seus últimos momentos de desespero fisiológico. Afinal, como termina a saga do Phascolarctos cinereus? Você não morre cercado pelos netos, que provavelmente nem sabem quem você é. Seu fim é moderno, barulhento e industrial. O seu habitat agora é o subúrbio australiano. Para mudar de árvore, você precisa descer ao chão. E o chão agora é asfalto. Você tenta atravessar uma estrada à noite. Seus olhos, já prejudicados pela clamídia, veem luzes fortes vindo na sua direção. Seu instinto de milhões de anos diz: fique imóvel e eles não te verão. Funciona com águias, não funciona com um SUV de 2 toneladas a 80 km por hora. Você não tem reação de fuga. Você congela no meio da faixa. O impacto não é uma luta, é física simples. Você vira uma lombada peluda, uma mancha de sangue e vísceras que atrapalha o trânsito da manhã. Você morreu como viveu, sendo um obstáculo passivo. Se você escapar do carro, tem o quintal. Você entra num jardim buscando uma árvore e encontra o Thor,
o Staffordshire Terrier da família. Você não tem defesa contra um predador terrestre rápido. Sua pele nas costas é grossa, mas sua barriga é macia. O cão não quer te comer. Ele quer brincar de sacudir o boneco. Ele quebra suas costelas e perfura seus órgãos em segundos. Você morre babando no gramado bem cuidado de alguém. Mas o fim mais irônico e cruel é o fogo. Você vive numa árvore de eucalipto. O eucalipto é, quimicamente, um barril de gasolina vertical. As folhas são cheias de óleo volátil. Quando o incêndio florestal chega, e ele sempre chega, sua estratégia de defesa é subir mais alto e se encolher. Você escala para o topo da chaminé. Você está, literalmente, sentado em cima do combustível, embebido em óleo, esperando o fogo subir. Você não foge das chamas. Você cozinha no vapor superaquecido ou explode em combustão espontânea quando a árvore vira uma tocha. Afinal, por que é terrível nascer como um coala? Porque sua existência é um erro de cálculo. Você é um animal que evoluiu para comer veneno, desligou o cérebro para economizar energia, vive com dor constante de infecções sexuais hereditárias e, no final, ou você morre de fome porque seus dentes acabaram, ou vira carvão porque sua casa é feita de explosivos. Você não é fofo, você é um mártir da seleção natural.